se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Quem é Padre Vinícius? Assim, a sua infância, como é que ela foi? A família, como é que foi essa criação? Estudou onde? Como é que tudo começou a caminhar? Bem, o Padre Vinícius é um multiverso, vamos dizer assim, mas um universo de realidades, como todas as pessoas, né? Porque eu penso que para a gente chegar ao que nós somos hoje é um processo de construção, né? O Padre Vinícius, na sua infância, morou parte dela em Fronteira, Minas Gerais. Fronteira? Exatamente. Meu pai trabalhava na usina, era um descarregado lá. Minha mãe tinha um hotel, o único da cidade. Olha só. Um hotel e um bar. Mas você é de Batatais ou você Sou de Batatais, nascido em Batatais. Mas morávamos... A infância foi... morávamos lá em Fronteira e tenho muitas saudades, porque foram bons momentos. E vamos dizer assim, certos acontecimentos, meus pais se separaram, né, e nós voltamos para Batatais. E aí, aqui ficamos, depois meus pais reataram de 1 ano e meio, estão junto com a graça de Deus até hoje. E aí, então, eu acho que tem características minhas assim, que às vezes eu falo, as pessoas não acreditam, e ainda elas persistem em mim, apesar que eu luto muito, né? A timidez é uma delas, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, então, a minha mão tá gelada, tá tremendo, mas são coisas assim, que eu fui aprendendo, né, com o tempo. Então, eu sempre fui muito quietinho, muito dentro de casa. As primeiras vezes que eu fui para sair, eu lembro que meus pais insistiam para que eu fosse para balada com a minha irmã, porque eu não gostava, né? Eu lembro que quando eu fui entrar para o grupo de jovens, tinha um EJC aqui, eu inventei várias mentiras, porque eu não queria fazer o encontro. E aí, a última delas foi que eu não tinha dinheiro. Então, eles fizeram uma rifa de pão, eu lembro, lá no São Francisco, para que eu fizesse o encontro de jovens. E porque eu sempre fui muito tímido e muito caseiro, né? Então, era a minha realidade. E eu devo essa mudança que depois me ajudou muito a trabalhar essa questão da timidez, o falar em público, a duas realidades. A igreja, que foram me oportunizando tantos momentos, e ao Centro Paula Souza, que eu estudei no Industrial, né? Sobretudo a um professor, que, claro, a todos do Centro Paula Souza professores e a todos os outros, mas o professor Silvio Gargano Júnior. Professor de português, literatura. Isso, e ele tinha as disciplinas, nós tínhamos um momento de fazer palestra, então nós fomos fazer, na época, o grupo, nós montamos uma temática e fomos apresentar em todas as escolas da cidade. Então, eu fui falar sobre anorexia e bulimia na época. Na época? Você vê, estava um processo, e logo depois desse trabalho surgiu aquela novela trabalhando a problemática da anorexia e bulimia. Mas já era um problema entre os alunos, né? E nós fomos trabalhando em várias escolas da cidade. E aí foi que eu comecei a desenvolver o falar em público, né? Mas eu sei que a timidez é algo meu. Se eu não controlo ela me domina, né? A ponto de eu não conseguir falar, a ponto de eu perder a linha de raciocínio. Meu Deus. Eu também poucas pessoas. O irmão Francisco... Eu também sou bastante tímido. Aí ele fala muito para não deixar os outros falar, para não colocar ele enrascado. Claro, você entra no meio do pergunta. Mas eu quero aproveitar aqui o gancho do Vi e mandar um abraço pro professor Silvio, também foi meu professor. Também sou ex-aluno do Centro Paula Souza. E, de fato, eu acho que todos os que passaram com o Silvio, né, ele... É uma mudança de chave, né? A aula dele era diferente de tudo aquilo que nós estávamos acostumados na época. Então, ele incentivava, ele criava aquele jeito dele de coçar a cabeça, assim, né? E ficar batendo na lousa. O Silvio é muito gente boa e, de fato, a dinâmica dele ajudou muitas pessoas, inclusive eu também, principalmente na parte de literatura. Padre Vinícius, voltando um pouquinho, você falou fronteira. Só para matar minha curiosidade,
Onde fica aí? Não vou falar isso, porque senão eu quero ofender a Já cidade. começa né? a querer... Péssimo de Mas geografia. eu sou ótimo em geografia, mas eu nunca tive. Eu gosto muito de Lá do geografia. lado Tal. de Frutal, Itapajipe. Então é aqui pro lado É Minas, é Minas. É, porque é o triângulo, então, né? Isso. Porque eu sou aqui descendo aqui, né? E a fronteira porque fica Passos, na fronteira Guaxupé, mesmo. tá, etc. Usina de Maringá. Mas a cidade chama fronteira. Chama fronteira. Mas essa cidade, ela fica em Minas ou em São Paulo? Minas. Não é metade do outro, não. Não. Lá não tem nenhum cantor que chama Mineiro da Fronteira, não, né? Porque nós tínhamos... tudo tem o de gaúcho lá, da fronteira. É de lá, tudo de Não, lá. sabe por que eu perguntei isso? É claro que, no caso do senhor, não vai ter isso, porque é muito jovem, né? Graças a Deus. É jovem. Mas porque eu também nasci numa cidade de fronteira, né? E é uma grande metrópole, todos vocês conhecem, Santo Antônio da Alegria, né? E só que lá a cidade tinha um problema. Ela era uma parte no estado de Minas e a outra parte no estado de São Paulo. Era uma coisa, né? O pessoal conta, né? E tinha um rio que passava dividindo essa parte. A parte que estava de Minas, do lado de Minas, a margem direita do rio, é a Terra Vermelha. Tanto é que as casinhas que tinha ali, o pessoal chamava de bairro do Pé Vermelho. O pessoal tudo Pé Vermelho, né? E do lado de São Paulo, que é a margem esquerda, era um terreno mais claro. Não arenoso, mas não era terra vermelha, roxa, a gente fala. E aí tem um episódio da Revolução Constitucionalista. Eu perguntei por isso, porque tem histórias aqui de Garapava, que o pessoal fala, né? E que acaba virando piada, né? Mas às vezes o pessoal fala, não é piada, é verdade. Sem ofensa alguma, né? Porque no caso de lá o pessoal conta, né? Diz a lenda, né? Que queriam resolver esse problema, né? Sabe que Minas estava guerreando com São Paulo. Então fizeram um trato, né? Quem perder a guerra fica com Santo Antônio. E aí, não preciso dizer que Minas ganhou, né? Então, aí mudaram a pedra uns quilômetros para frente e aquela parte passou a ser estado de São Paulo. O pessoal brinca com isso até hoje. Então né? é assim que a gente segue o cancelamento da doça aqui com o pessoal de Santo Antônio da Alegria. Não, mas eu falei, diz a lenda, né? Brincadeira, Diz a lenda, conta isso, mas depois eu conto. Você falou que você é de fronteira e chama fronteira, né? Ali é fronteira, mas não chama fronteira. É uma cidade pequenininha até hoje. Faz tempo que nós não vamos lá. Meus pais têm amigos lá ainda. E tem essa questão do Gaúcho da Fronteira, dessas coisas tudo. Mas são coisas interessantes, né? Que bacana. E agora, eu conheço muitos professores que deram aula e todos eles nutrem por ter uma admiração muito grande, né? Sempre elogiosa como um aluno muito dedicado, um aluno muito bom. E a gente percebe isso depois, acompanhando a trajetória no seminário. E agora, então, como sacerdote, a gente percebe muito mais, né? Se falar hoje na diocese, quem não conhece o Padre Vinícius, né? Praticamente todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. E é justamente por essa desenvoltura, por essa dedicação, por essa entrega realmente a esse ministério. Mas quando... o senhor chegou a coroinha, o senhor não foi? Não foi. Coroinha, a Cole também não foi. Então não tem nenhum caso bom para contar para nós dessa fase. Nunca roubou vinho da sacristia. Não. Ah, esse pecado você Tanto não é tem. que, eu não sei se o senhor vai recordar, quando foi para que já estava no processo, processo eu fui para ser ministro. Discernimento E vocacional. aí acólito por um tempo só para aprender a mexer no missal, mas eu aprendi a mexer mesmo essas coisas tudo no seminário, né? Porque eu nunca tinha despertado interesse. Porque como eu falei, como eu era muito fechado, depois eu comecei a me dedicar a grupo de jovens, grupo missionário, e aí a gente foi, e aí eu fui me desenvolvendo, mas ali sempre naquelas realidades, junto às comunidades que eu fazia parte, que acabava que era da São Cristóvão, da São Francisco e da Auxiliadora, né, que eram as comunidades da Paróquia Santa Rita, mas a minha origem é São Francisco de Assis. Mas, assim, então, nunca despertou esse interesse, nunca tive o desejo de ser padre, e foi uma realidade assim. Eu penso que se não fosse por insistência desses que eram no grupo, eu também nunca teria entrado na igreja. Talvez nem estaria hoje. Não estaria na igreja. Por isso que eu penso assim, quando a gente fala de vocação, eu falo assim, você vai analisar a tua história, você percebe, e eu particularmente, eu sou contrário a essa ideia de que o chamado é único, tem um momento grandioso na sua vida, porque quando você vai percebendo os tantos sinais que Deus vai dando na tua história, Sim. só que Ao longo. e você não tem capacidade de receber ainda, de acolher aqueles sinais. E eu não tenho problema nenhum dizer isso. Eu demorei para perceber esses sinais. Né? Eu ouvi uma expressão de um convidado nosso que ele usou a expressão o romancear
a vocação. Eu diria assim, quer dizer, um anjo de luz apareceu, eu tive um sonho, etc. E o Marco, o senhor conhece a história da comunidade também, e quando a gente vai contar a história fundacional da comunidade, muita gente fica esperando isso. E se decepciona, extraordinário. porque eu sempre digo assim, gente, não aconteceu nada de extraordinário comigo. Eu não tive trânsito, eu não levitei, eu não veio anjo do céu, nada. Eu senti uma coisa interior, aquela vontade. Que eu tenho certeza que isso é de Deus, que da minha cabeça não seria. Né? E também se fosse da minha cabeça não tinha dado certo. Né? Não estaria até chegado aonde chegou. É porque é de Deus, porque foi vontade dele. Então, quando a gente fala dessa vocação, porque geralmente você pensa, aquela criancinha que celebrava a missa no quintal, com as criancinhas, né? Você foi